Salmos 2. O reinado do ungido de Deus. Você conhece o Salmo 2? Veja o poder e importância dessas palavras e entenda a mensagem que a Bíblia traz nas palavras de Davi através do Salmo. A soberania divina perante a rebeldia. O Salmo 2 fala sobre o glorioso reino de Deus, apesar do autor do texto em hebraico ser desconhecido. No Novo Testamento, os apóstolos atribuíram-no a Davi. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 24 a 26. Salmo 2. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da letra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Interpretação do Salmo 2. Para a interpretação deste salmo, iremos dividi-lo em 4 partes. Descrição dos planos dos perversos, versículo de 1 a 3. Risada zombeteira do Pai Celestial, versículo de 4 a 6. Declaração pelo Filho do decreto do Pai, versículo de 7 a 9. Orientação do Espírito a todos os reis para que obedeçam ao Filho, versículo de 10 a 12. Versículo de 1. Por que se amontinam os gentios? Por que se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Inicialmente, os estudiosos da Bíblia diziam que estes gentis se referiam às nações que enfrentavam Davi e seus sucessores. Entretanto, hoje sabe-se que os reis davídicos eram apenas sombras do verdadeiro rei que viria, Jesus Cristo. Portanto, o ataque mencionado no Salmo 2 é a Jesus e ao reino divino. É o ataque da cruz, o ataque da blasfêmia, daqueles que resistiram ao Evangelho e ignoraram o reino dos céus. Versículo 2. Senhor, refere-se ao Pai. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor contra o seu ungido, dizendo: o Senhor é Deus Pai, o ungido é seu Filho Jesus. A palavra ungido dá sentido de nobreza a Cristo, pois somente os reis eram ungidos. Na passagem, os reis da terra tentavam se opor a Jesus, o Rei de todo o universo. Versículo 3. Rompamos as suas ataduras. O rompimento das ataduras faz referência à cena do fim dos tempos descrita detalhadamente no Novo Testamento. Apocalipse 19, versículo 11 a 21. Os reis da terra vão contra Jesus.
com palavras de rebeldia. Versículo 4 e 5. Zombará deles. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. É patético e descabido rebelar-se contra Deus Todo-Poderoso. Deus é o Rei do Universo e por isso zomba dos reis da terra, que na sua insignificância acham que poderá atacar o seu filho. Quem são os reis da terra comparados a Deus? Ninguém. Versículo 6. O meu rei. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Davi e seus herdeiros receberam de Deus a promessa de que reinariam sobre os israelitas. Sião, dito no texto, é outro nome de Jerusalém. O lugar de Sião era santo, pois assim Deus disse: foi onde Abraão atou seu filho Isaque e onde também foi construído o templo sagrado onde faleceria o Salvador. Versículo 7 e 8. Tu és meu filho. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. A cada vez que um filho legítimo de Davi era coroado como sucessor de seu pai em Jerusalém, essas palavras eram proferidas. Então o novo rei era adotado por Deus como seu filho. Essa adoção era anunciada em uma cerimônia solene de coroação e adoração a Deus. No Novo Testamento, Jesus declara-se como rei, como ungido, o verdadeiro Cristo, Filho do Pai. Versículo 9. A vara de ferro. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. O reinado do Filho de Deus, Jesus Cristo, seria absoluto, inevitável e incontestável. Não haveria espaço ou possibilidades para rebelião. Versículos de 10 e 11. Sede prudente. Agora, pois, ó reis, sede prudente, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. O pedido de prudência é para que os reis da terra se submetessem ao ungido, ao Filho de Deus. Ele diz para eles se alegrem, mas com temor, pois somente com temor teriam a reverência, adoração e respeito devido ao Santíssimo Deus. Somente assim a verdadeira alegria poderia vir. Versículo 12. Beijai-o, o filho. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Com essas palavras, percebe-se a real intenção de mostrar ao povo a única opção correta e de salvação: amar o ungido. Deus dá a sua bênção a quem respeita a sua vontade, e seu filho, quem e recusa a obedecer, sofrerá da ira divina. Que Deus tenha misericórdia da humanidade.